Cumprimento a todos que estejam assistindo essa apresentação. Eu sou Natália, sou tutora do Bacharelado em Administração Pública. Irei apresentar sobre o tema a tecnologia da informação como ferramenta para uma gestão pública eficiente. O debate para o uso de tecnologias da informação na gestão pública não é exatamente novo, não é algo novo, remetendo a uma trajetória institucional e política mais ampla, aplicada na prestação de serviços públicos, modificando a relação entre governo e sociedade. O uso de novas tecnologias implica uma revisão de processos de atendimento, uma centralidade no usuário do atendimento e a constituição de resultados que são orientados, na maioria, na busca de melhoria com a adoção de tecnologias. Então, digitalizar, reduzir os pontos de contato do usuário com a burocracia e a revisão de processos para criar os autosserviços mediados por máquinas. Esses têm um potencial revolucionário muito grande para os governos. Então, a adoção de políticas de transformação digital, ela permite novas formas de mediação e de institucionalização de práticas que representam uma janela de oportunidades a fim de promover uma maior inclusão e uma maior eficiência e eficácia na prestação de serviços. Então, sabe-se que para uma gestão pública eficiente é imprescindível para se gerar uma maior qualidade de vida para os cidadãos. Com isso, a questão norteadora do presente trabalho é como a tecnologia da informação influencia no alcance de uma gestão pública eficiente. Portanto, objetiva-se abordar a tecnologia dentro do cenário da gestão pública, apontando a sua utilidade e os seus desafios. Então, conhecer a tecnologia da informação é importante, porque a tecnologia da informação ela evoluiu em um contexto de desenvolvimento de tecnologias nos campos da informação, eletrônica e comunicação, com ápice na segunda metade do século XX. Então, por ser considerada como um tratamento racional das artes, se transformando em um conjunto de conhecimentos e informações organizado sobre algo determinado. Então, com a busca da maior eficiência e um melhor desempenho, as organizações públicas elas almejam os benefícios da tecnologia, buscando melhores resultados, não um lucro, mas sim um menor custo, uma maior rapidez nos processos organizacionais, que vai resultar no melhor retorno do serviço aos cidadãos. Dessa forma, busca-se uma maior rapidez nos processos organizacionais, resultando no melhor retorno dos serviços. A metodologia utilizada na construção desse trabalho se deu através de um aprofundamento de revisão bibliográfica de artigos e de materiais já existentes na literatura e separou-se algumas tecnologias aplicáveis à administração pública, à gestão pública. Foram separados, então, 5 dessas tecnologias, que são várias. Uma delas é o uso da nuvem. Então, o uso da nuvem como um canal de armazenamento e gerenciamento de informações, ele já se generalizou em muitas organizações públicas, por ser uma solução eficaz para uma necessidade histórica da administração, que é arquivar, gerenciar, compartilhar grandes quantidades de dados. A computação em nuvem ela é um modelo de computação que permite ao usuário acessar uma grande quantidade de aplicações e serviços em qualquer lugar e em qualquer plataforma, precisando apenas possuir um terminal conectado à nuvem. Outra ferramenta é a inteligência artificial, que, segundo Fernandes, é um tipo de inteligência produzida pelo homem para beneficiar as máquinas de algum tipo de habilidade que simula a inteligência natural do homem. Então, com essa tecnologia, um atendimento ao cliente eficiente, de baixo custo, ele pode ser implementado, mas esse é apenas um dos muitos usos. Pode ser útil no campo da educação, para fazer previsões de todos os tipos, por exemplo, previsões econômicas, que podem ser de grande ajuda para tomar as melhores decisões ou até para detectar irregularidades. Então, isso se torna uma forma de antecipar problemas ou antecipar contratempos futuros. Outra ferramenta é a internet das coisas, que apoiada na tecnologia 5G, permite a ausência de latência,
maior capacidade de transmissão de dados e aumento significativo da velocidade de transmissão, a interconexão de todos os tipos de objetos e dispositivos com a internet. Então, o principal benefício é a possibilidade de criar cidades inteligentes, que incorporem elementos práticos para o cidadão, como iluminação inteligente, gestão eficiente de tráfego, gestão eficiente de transporte, detecção de incidentes em tempos reais. Então, é uma ferramenta muito útil para a administração pública. Outra ferramenta é o blockchain, que é uma rede de troca de movimentos, de transações, de valores, ativos entre pares, sem assistência de intermediários. Então, legalmente falando, valida as transações substituindo entidades anteriormente confiáveis. Essa tecnologia ela é organizada em cadeias, em blocos, e também tem inúmeras aplicações na administração pública. Por exemplo, velocidade, eficiência e transparência, elas podem ser obtidas na gestão de processos eleitorais, já que o blockchain evita a manipulação de dados, né, criminosos e etc. Então, busca-se uma velocidade, eficiência e transparência. Já o Big Data é uma tendência tecnológica de gerar grandes quantidades de dados, de diferentes origens, de diferentes formatos. Então, setores como saúde, infraestrutura ou transporte exigem sistemas que permitem analisar dados infinitos ou fazer previsões para tomar decisões mais adequadas. Então, são questões nas quais o Big Data ele pode atuar, sim, como uma ferramenta poderosa e uma ferramenta eficaz. Já o governo eletrônico refere-se ao uso das TICs para prestar serviços aos cidadãos. Também a revisão e integração de processos para melhoria, eficiência e eficácia da administração pública. E a criação de mecanismos de relações digitais com o cidadão. Identificou-se, com todo esse levantamento das informações bibliográficas, que a tecnologia da informação ela trouxe mudanças no âmbito jurídico administrativo, considerando as novas leis que estão em vigor, que reforçam o acesso à informação pública, as leis de transparência, etc. A construção da tecnologia na gestão pública ela não é um processo dependente das tecnologias disponíveis, mas de processos institucionais que se relacionam mais com o serviço do que com a própria tecnologia disponível. Então, a área, tempo, tipos de entrega, taxas, provisão e impacto dos processos de identificação dos usuários nas escolhas institucionais sobre o serviço, tudo isso é de forma digital. Em primeiro lugar, é necessário construir políticas de TICs que alavanquem as estratégias governamentais. E em segundo, que as diretrizes do EGOV, elas precisam impor obrigações aos atores e condições de fiscalização aos gestores públicos. É válido considerar que o campo dos serviços ofertados pela gestão pública, ele tem que sim ser levado em conta, uma vez que essa informatização ela garante uma maior acessibilidade dos dados, possibilitando ao usuário e até o próprio governo um acesso fácil, ou seja, sem haver perda, se haver a perda de algum aparelho por qualquer motivo, o acesso virtual ele se torna acessível a partir de outros aparelhos, né, utilizando a computação em nuvem, por exemplo. Então, essa acessibilidade ela se torna cada vez mais uma ferramenta de aproximação de demandas, e até mesmo uma ferramenta de saúde pública. Então, é importante ressaltar que essas tecnologias elas são passíveis de adaptação, porque nem todo mundo, nem toda a população ela possui acesso a aparelhos eletrônicos e internet de qualidade. Então, nesse sentido, toda implantação precisa ser ter investimentos profundos, terem estudos de forma constante para que busque-se cumprir a sua função de aproximação, ser funcional e ser eficiente. Então, agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho. Olá, meu nome é Claudete, estou dando início à apresentação do trabalho sobre assistência às pessoas vivendo com HIV/AIDS. Vou dar uma breve explicação sobre o que é SAI. SAI é o Serviço de Assistência Especializada em DST,
HIV, o CTA, por sua vez, é o Centro de Testagem e Aconselhamentos. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater as infecções. A doença costuma ser... Aqui tem uns slides que eu coloquei para a gente estar observando as formas de transmissão, que são e as formas que não pega. Beijo no rosto, suor, picada de inseto, lágrima, talher, copo, assento de ônibus. Bom, agora eu vou falar o objetivo do trabalho. Divulgar sua importância, ter boa relação com o paciente, acompanhar e aconselhar conforme o caso, para manter uma qualidade de vida. A metodologia, essa pesquisa foi realizada no Centro de Testagem e Aconselhamento e no Serviço de Assistência Especializada, que fica dentro da Policlínica, em Diamantina. Participaram dessa entrevista profissionais e usuários. A entrevista foi realizada no dia 3 de maio de 2010 e 7 de junho, num dia em que os pacientes eles se reúnem para poder fazer o CD4 e a carga viral, fazer o exame que eles fazem de 4 em 4 meses. E nessa oportunidade, como os pacientes, tem paciente que vem de muito longe, então eles são assistidos por o psicólogo e eles fazem uma terapia em grupo. Aí eu aproveitei esse dia para poder estar entrevistando. Conclusão. A atuação do profissional no serviço junto às pessoas vivendo com DST e HIV/AIDS no município de Diamantina se dá em parceria com o governo federal, estadual e municipal. É importante que se faça campanha para a população visando a redução de números de casos. Portanto, é um trabalho de longo prazo. O resultado, eu percebi que são assistidos com muito zelo. A equipe está bem capacitada para desenvolver seu trabalho. O laço vermelho é visto como símbolo de solidariedade e de comprometimento na luta contra a AIDS. Aí está a biblioteca virtual, o site onde eu pesquisei as informações e no mais, obrigada. Olá, esta é a apresentação do resumo Relações do Alimento, Terra e Trabalho com o processo de construção de identidade quilombola em Peçanha, Minas Gerais. Eu sou Felipe de Oliveira Maciel, autor desse resumo, junto com o professor Dr. Marivaldo Aparecido de Carvalho. Este resumo se vincula à pesquisa o processo de identidade de comunidades quilombolas de Peçanha, Minas Gerais, História Oral, Cultura e Etnicidade, na qual eu desenvolvo, orientado pelo professor Marivaldo, no programa de pós-graduação interdisciplinar em Estudos Rurais, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Essa pesquisa ela é também apoiada parcialmente, financiada parcialmente pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES. Agradeço aí a CAPES e ao PPGE pelo apoio no desenvolvimento desse trabalho. Essa pesquisa ela foi desenvolvida através de trabalho de campo, etnografia e pesquisa bibliográfica. O mestrado ele é interdisciplinar e, no caso, essa pesquisa ela é de caráter interdisciplinar, mas ela tem uma ênfase aí na ciência antropológica. E o objetivo dela é estar desvelando, compreendendo o processo de construção de identidade nessas comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas estudadas são a comunidade Purificação e a comunidade de Ócio de Água Branca, ambas de Peçanha, Minas Gerais, município da qual eu sou nativo. Dentro desse processo de pesquisa, eu identifiquei que no alimento ocorre uma centralidade desse modo de vida. Então, essas comunidades, nas duas, ocorre o costume
eles têm a tradição do cultivo de vários alimentos, sendo que esses alimentos são usados para consumo próprio, para criação de animais, comercialização, a troca, né, por outro bem ou serviço, ou mesmo uso em algum festejo religioso, realizado dentro da comunidade, né, como novenas, ou mesmo na zona urbana, na cidade, como a trezena de Santo Antônio. Para a produção desses alimentos, ocorre eles realizam mutirões, né? O mutirão é quando um grupo da comunidade se une para auxiliar o seu amigo, né, o seu vizinho ali, a outra família, na produção do alimento. E aí quando o outro, um ajuda o outro, né? Então, às vezes é para o plantio, outra olha para a capina ou colheita. Então, né, o mutirão ele demonstra que para produzir o alimento ocorre toda uma organização social. E dado que toda a comunidade, as famílias participam, é percebido também que o mutirão é um ambiente de educação, de manutenção e transformação desses saberes tradicionais. E além disso, o trabalho, né, ele exerce também um meio de construir um senso de pertencimento a esses territórios, né, a essa terra. No caso, a terra é um bem, é um bem social, subjetivo, material, necessário, né? Ela é uma estrutura que materializa todo esse modo de vida. Então, dado que as comunidades quilombolas são povos de comunidades tradicionais, é comum que esses povos tenham uma relação emblemática com a terra, uma vez que historicamente eles tenham dado o avanço do capitalismo, a expropriação de terra, ocorre aí uma luta, né, pela conquista da terra. Nessas comunidades há diferentes condições, de acordo com a história de cada um. A comunidade, em linhas gerais, né, que é o tempo que dá aqui, a comunidade quilombola dos Jorge de Água Branca, eles são descendentes de grupos de parentes que haviam sido submetidos à condição de escravidão no município do Cerro, e após a abolição da escravatura, eles vieram traçar uma trajetória de migração, né, de emigração, para outro lugar. Nesse processo, eles foram trabalhando, juntando recursos para adquirir uma propriedade, que é a propriedade em que hoje eles estão situados. Hoje eles têm uma associação onde é uma instituição na qual eles se organizam, né? Então, tudo voltado para a questão de alimentos, para a produção de alimentos. A comunidade quilombola da Purificação já não tem uma historicidade demarcada. As memórias mais antigas da comunidade demonstram que desde quando eles se entendem pertencentes a um espaço, as suas memórias mais antigas já são estabelecidas naquele ambiente, que hoje tem uma relação complexa ali de existência em meio a fazendeiros. A cultura material dessa comunidade em especial da Purificação, inclusive, demonstra, né, que, como a Caixa da Marujada, que é uma tradição deles, demonstra que a história dessa comunidade provoca uma própria revisão histórica sobre o município de Peçanha, da qual tem a sua comemoração histórica com idade menor que a própria cultura material que eles possuem. Nesse sentido, então, há várias outras dimensões complexas que são investigadas dentro desse processo de pesquisa, mas tendo como foco a percepção dos impactos no processo de construção da identidade, foi percebido que nessa relação alimento, terra e trabalho ocorre todo um processo de desenvolvimento da inteligência emocional e do senso de coletivo, né? Existe também o respeito a relações hierárquicas flexíveis que são baseadas no grau de conhecimento, o impacto também na noção de necessidades e o foco na preocupação da qualidade das relações, dos bens e serviços, né? O que vai na contramão da imposição do consumismo que é impulsionado aí pelo capitalismo.
Também há relações da fé, né? Uma vez que, por exemplo, as comunidades têm saberes tradicionais ligados a uma sacralização do alimento. Para citar um, por exemplo, que é quando eles fazem o plantio do alho na data de 5 de maio, que é comemorada a data da Santa Cruz, e aí este alho ele é utilizado para a cura, né? Então, há essa dimensão e também outras, como a autopercepção individual e coletiva sobre a função da existência humana na Terra. Então, concluindo, nessa relação ser humano-natureza, e dentro de todos esses aspectos que são apresentados pelo alimento, terra e trabalho, é identificado que na centralidade do alimento ocorrem dimensões afetivas, culturais, espirituais e socioeconômicas que provocam identidades com uma visão diferenciada sobre a vida. Olá pessoal, meu nome é Heitor Prudente Ribeiro e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado de Estatuto da Cidade, Incompatibilidades entre a função social da propriedade e a erosão democrática da política neoliberal. O trabalho conta com a coautoria do professor Patiello Henrique Martins Teodoro, que é meu orientador no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O trabalho ele parte do seguinte questionamento: o Estatuto da Cidade e a Constituição brasileira vem sofrendo atualmente déficit democrático no que concerne à função social da propriedade? Para responder essa problemática, essa questão, estipulou-se como objetivo principal a necessidade de investigar as divergências entre a política neoliberal e as políticas sociais do Estatuto da Cidade. E para respaldar o objetivo principal, especulou-se como objetivos específicos a importância de revisar o conceito de função social da propriedade na Constituição e no Estatuto da Cidade, a necessidade de delimitar um marco teórico sobre o neoliberalismo, tendo visto que se trata de um termo polissêmico, onde possui vários significados, vários conceitos, a depender do autor e a depender da prática também, pois cunhado na década de 1940 por Hayek, ele acabou por assumir várias formas a partir de vários autores que falaram sobre o tema posteriormente. E quando virou uma ideologia política hegemônica na década de 1970, quando teve contato com a prática, a partir da experiência pessoal, a partir das experiências dos Estados nacionais que implantaram tal ideologia econômica, obteve-se um resultado diferente. Então, para além disso, é importante também analisar a relação entre o neoliberalismo e democracia no atual contexto brasileiro. A metodologia a ser utilizada, tendo em vista que o trabalho ainda está em construção, em progresso, será dedutiva e interdisciplinar, pela qual será realizada análise de livros, artigos científicos, materiais jornalísticos, decisões judiciais e até mesmo produção legislativa. Isso com um caráter crítico, tendo em vista que a ideologia neoliberal ela se estabelece como única e hegemônica, não aceitando nenhum outro tipo de experiência econômica desenvolvimentista, por exemplo, fazendo com que países em desenvolvimento acabem tendo que aceitar, se situando como reféns desse tipo de política, mesmo que não seja a ideal a ser adotada do ponto de vista social, sociocultural. Bem, o Estatuto da Cidade ele completa 20 anos de sua promulgação, mas o que se percebe é a inoperância da legislação, tendo em vista uma baixa regulamentação e aplicação dos municípios brasileiros. Existe uma omissão legislativa e executiva para a efetivação da lei da Constituição. As necessidades sociais e ambientais se mostram cada vez mais urgentes, e o mecanismo que surgiu como uma novidade jurídica muito pleiteada, tendo visto os movimentos urbanos que participaram em massa da Constituinte de 1988, se mostrou ineficaz frente às políticas adotadas na gestão pública, que, em detrimento dos direitos sociais, favorecem interesses particulares e promovem uma ausência estatal na fiscalização e operação de políticas públicas relacionadas ao direito da cidade. Trata-se de um modelo neoliberal de gestão que promove um Estado forte apenas para assegurar a propriedade privada e as relações dela decorrentes, mas totalmente omissa em prestações positivas que são necessárias para a concretização do Estatuto da Cidade. Isso demonstra que a tradição brasileira gira em torno de um clientelismo, um fortalecimento de elites locais que flertam com o coronelismo da Primeira República, qual privilégios e interesses se mantêm em detrimento do bem-estar público e coletivo. Isso quer dizer que o Estatuto da Cidade não necessariamente ele é totalmente ineficaz. Ele funciona, mas não de sua maneira progressiva. Ele funciona a partir do modelo de gestão neoliberal, onde se dá a dinâmica da cidade, dá dinâmica à cidade para que esses grupos de elites econômicas se favoreçam dele. Bem, sendo assim,
em contrapartida, entende-se que a cidade ela deveria ter uma construção distinta. O Estatuto da Cidade ele possui potencial para favorecer meios para uma construção interdisciplinar da cidade. A propriedade, inclusive, tende a ser um objeto de estudo mais específico dessa pesquisa. A função social da propriedade vem ganhando uma interpretação diferente da constitucional, bem como da regulamentada pelo Estatuto da Cidade. Nesse sentido, percebe-se que não existe entre o neoliberalismo uma abertura para a democracia. Na verdade, o que é uma tensão entre o capitalismo e a manifestação de várias vontades, pois, para o mercado, é preciso uma segurança jurídica e uma estabilidade, coisa que para o mercado, eles compreendem, os neoliberais compreendem que isso se perde a partir do momento que existe a função social da propriedade, que se entendem que perde a plenitude da propriedade privada e que isso não é favorável para a economia. Então, o que se nota é uma verdadeira conexão entre o neoliberalismo e autoritarismo. O próprio Hayek ele já dizia que ele preferiria uma ditadura, sistema autoritário com liberdade econômica, do que uma democracia com regulações estatais, com intervenções. Logo assim, as práticas neoliberais que interferem na efetivação do Estatuto da Cidade, da função de propriedade, função social da propriedade, estão implicitamente conectadas com mecanismos utilizados por atores políticos para cometerem erosão democrática. Nesse sentido, percebe-se que um autoritário ele utiliza de mecanismos democráticos para promover a erosão democrática. Pode citar como exemplo dessa técnica a PEC 80/2019, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, que aponta para a tentativa de regulamentar novamente a função social da propriedade urbana e condicionados à apropriação da propriedade urbana e da rural e a prévia autorização do Poder Legislativo ou de decisão judicial, observando-se em ambos os casos o valor de mercado da propriedade na indenização. Tal modificação tem o intuito de tornar ainda mais difícil a efetivação do Instituto Função Social da Propriedade. São empecilhos que se colocam. Também, nesse sentido, o projeto de lei 827 de 2020, que possuía a intenção de suspender até dia 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medidas judiciais e administrativas que resultassem em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público. O presidente vetou a lei, porém o Senado, o Congresso Nacional, acabou derrubando o veto. Então a lei hoje ela está em vigência, certo? A erosão democrática da decadência constitucional são termos associados a modelos de gestão de administração pública que atuam dentro da legalidade democrática, mas com a intenção e o resultado de minar a democracia. O desgaste de direitos sociais é apenas um dos meios para que a erosão democrática ocorra. O liberalismo é apontado como um mecanismo que está em constante conflito com a democracia. A possível modificação e não observação da função social da propriedade pode ser entendida como ação neoliberal que acarreta uma erosão democrática e deterioração constitucional, pencha que o atual governo carrega, certo? Nesse sentido, o trabalho, partindo já para os finalmente, possui uma conclusão preliminar de que a possível modificação ou não observação da função social da propriedade pode ser entendida como ação neoliberal que acarreta em erosão democrática e deterioração constitucional. Bem, era isso que eu queria expor hoje. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e todos. Meu nome é Valéria. Eu sou professora da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, campus do Mucuri, e vou apresentar o trabalho que aprovamos na Sintegra, intitulado Intercâmbios Agroecológicos no Mucuri, análise da trajetória do projeto e de seus aportes à agricultura sustentável. Esse trabalho foi escrito por mim, por Leonel, Aruana, Deliene, Juliana, Luiz Ricardo e Priscila. Todos nós somos componentes do Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar do campus do Mucuri. A agricultura sustentável, orgânica e agroecológica se caracteriza como uma produção de alimentos de alta qualidade, livres de agrotóxicos e que assegurem saúde, soberania e segurança alimentar à população. Na busca pela difusão da agricultura sustentável, o projeto de extensão Intercâmbios Agroecológicos do Mucuri vem sendo realizado desde 2018. O objetivo desse trabalho é relatar a trajetória do projeto mencionado e suas contribuições à agricultura sustentável. Como metodologia, no projeto, nós utilizamos esses processos de trocas de saberes entre agricultores e agricultoras, agentes de assistência técnica e extensão rural e comunidade acadêmica de diferentes instituições,
por meio de visitas e oficinas em unidades demonstrativas de agroecologia, workshops, palestras e rodas de diálogo, possibilitando assim o intercâmbio de conhecimentos e a construção coletiva de experiências agroecológicas. Até o momento, já foram realizadas as seguintes ações. Nós somos parceiros na promoção de roda de conversa agroecológica durante a primeira feira da agricultura familiar dos Três Vales e na realização do encontro da Pastoral Rural da Diocese de Teófilo Otoni. Nós também recebemos aqui no campus do Mucuri estudantes da EFA 7, que é a Escola Família Agrícola do Setúbal, para que esses estudantes pudessem conhecer a estrutura do campus e também tirassem suas dúvidas sobre formas de ingresso e cursos oferecidos na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri. Também realizamos, no início de 2019, um workshop. Esse workshop ele foi desenvolvido em parceria com o Projeto Rural Sustentável, que é um projeto do governo do Reino Unido e Brasil e também Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então nós contamos com a parceria desse projeto para a realização desse evento. Esse evento foi constituído por mesas de diálogo e também por visitas a unidades demonstrativas e multiplicadoras da agroecologia e por uma mostra científica de extensão e cultura. Outra ação realizada foi a promoção do curso de construção e montagem de cisterna de abastecimento de água em uma unidade demonstrativa do GEPAF que fica localizado na Lajinha, um distrito de Teófilo Otoni. Essa cisterna está ilustrada na figura presente nesse slide. É uma cisterna com capacidade de aproximadamente 50 mil litros de água para que seja armazenada, então, a água de chuva. Sobre esse curso, um dos membros do projeto participou do programa radiofônico Encontro Marcado para falar sobre o curso e também para falar sobre as tecnologias sociais, né? A importância que elas têm e como são caracterizadas. A participação em programas radiofônicos é algo que fazemos com bastante frequência e que consideramos que é uma forma de diálogo muito interessante com a população, principalmente aqui em Teófilo Otoni e região, onde muitas pessoas ainda escutam o rádio. Também nós participamos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2019 em um evento que foi realizado na Praça Tiradentes, em Teófilo Otoni, e nesse evento foram montados estandes e tivemos um estande em que podíamos falar dos nossos projetos e falamos então do intercâmbio. Nessa imagem nós temos uma maquete que se relaciona às fossas sépticas biodigestoras, um sistema que vem sendo utilizado pelo GEPAF, vem sendo montado em comunidades rurais aqui do entorno. A partir dessa maquete, um dos aspectos que nós discutimos com a população que passava pelos estandes é a importância do biofertilizante que é gerado a partir do tratamento do esgoto das fossas. Então esse biofertilizante ele tem um papel muito importante para a agroecologia. Outra ação foi a realização de postagens sobre agricultura sustentável no Facebook e no Instagram do GEPAF. Na imagem ao lado está destacada uma das postagens que foram feitas em 19 de março de 2021, em que nós sugerimos o filme Guardiões da Terra, que é um filme muito importante e mostra a evolução da agroecologia no Brasil. Também foi realizada uma palestra online, em que o GEPAF pôde falar sobre seus projetos, dentre eles o Intercâmbios, para estudantes do curso de Ciências Econômicas do campus do Mucuri. Além disso, vários trabalhos de conclusão de curso de graduação estão em orientação e um deles, inclusive, já foi defendido recentemente sobre a temática em questão. Por fim, esse projeto se mostrou bastante eficiente no intercâmbio de conhecimentos vinculados à agricultura sustentável, orgânica e agroecológica, e por isso pretende dar continuidade a ele. É importante destacar que ele continuará na mesma perspectiva que adotamos até o momento, que é na perspectiva do diálogo defendida por Paulo Freire em seu livro A Pedagogia do Oprimido. Segundo ele, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho ou dizê-la para outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais. O diálogo é uma exigência existencial. Então, nós nos amparamos nesse princípio de Paulo Freire na promoção desse projeto.
Nossos agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que tem dado apoio financeiro a esse projeto. Olá, cumprimento a todos que estejam assistindo essa apresentação. Eu sou Natália, doutora do bacharelado em Administração Pública. Irei apresentar sobre a análise da implantação do Sistema Eletrônico de Informação, o SEI, nas organizações públicas. A gestão de documentos no setor público brasileiro foi considerada muitas vezes como ineficiente, burocrática e demorosa em seus processos, que algumas demandas a serem atendidas, elas se tornaram cada vez maiores, e muitos órgãos acumulavam diversos tipos de processos por meses, ou até anos, sem solucionados. Então, com a vinda da tecnologia, a disseminação da internet, transformação digital, velhos paradigmas, eles se romperam na administração pública, e muitos órgãos tiveram que realizar adaptações, tendo em vista o clamor da sociedade por um processo mais ágil e transparente. Então, com base nessas premissas, com o objetivo de tornar os serviços públicos eficientes, foi criado o Processo Eletrônico Nacional, o PEN, destacando entre os seus componentes a implementação do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação. O SEI, ele foi instituído como uma solução escolhida no âmbito do PEN do governo federal. Ele foi criado por meio do Decreto 8.539, de 5 de outubro de 2015, com o objetivo de promover melhorias na utilização dos recursos públicos através da utilização de meios eletrônicos, de forma a assegurar o cumprimento dos princípios administrativos constitucionais e promover mais segurança e economicidade nos processos públicos. Ele foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, o TRF4. Então, a utilização do SEI, além de ser ágil, né, e o tempo de transmutação do processo, ele vai reduzir também o tempo e o custo de materiais. Então, diante dessa questão, pergunta-se quais os benefícios da implementação do SEI nos diversos órgãos da administração pública e como foi possível transformar a gestão pública de documentos através das ferramentas do SEI. Então, objetiva-se analisar a aplicação e a viabilidade da implantação do SEI em diversos órgãos e entidades da administração pública brasileira. Então, a tecnologia da informação, as TICs, da informação e comunicação, estão sendo cada vez mais utilizadas nas organizações, por permitirem um aumento na eficiência, na transparência, levando em consideração as necessidades da sociedade de melhorar a prestação de serviços e a disponibilização de informações que são essenciais. Então, dessa forma, os governos têm buscado formas de modernizar a administração pública como forma de suprir as demandas da sociedade contemporânea, com modificações operacionais, tanto no governo quanto no uso de tecnologias da informação e comunicação. A gestão eletrônica de documentos, o GED, é uma ferramenta fundamental para a gestão de conhecimento, que ela permite preservar esse patrimônio em suas organizações eletrônicas, garantindo a informação necessária. Logo, o GED trabalha com qualquer tipo de documento, visando o gerenciamento de informações de forma eletrônica, fechando aquele ciclo completo, desde a sua criação até o seu arquivamento. Além disso, controla a segurança, né, desses documentos. Já o SEI, ele é um software incorporado à tecnologia de gerenciamento eletrônico, e se trata de um conjunto de módulos e funcionalidades que visam a promoção da eficiência administrativa. O presente trabalho, ele buscou informações na literatura e também informações disponibilizadas nos sites governamentais sobre a gestão de informação no setor público. Então, até maio de 2021, foi apurada a adesão de 364 órgãos públicos ao SEI, dos quais 119 possuem implementação concluída e os demais estão em andamento. Ademais, já foram cadastradas 6.027 unidades administrativas no SEI. Tais dados, eles consideram todas as esferas governamentais. Então, dos
Dos órgãos que aderiram ao SEI e ao PEN, a maior parte deles, 54,9%, é da esfera federal, 37,4% da esfera municipal e 7,7% da esfera estadual, conforme o gráfico. Além dessa classificação, o referido portal disponibiliza detalhamento com relação à natureza jurídica dos órgãos que realizam as citadas adesões, e é possível verificar que a maioria dos adotantes do SEI estão ligados à administração direta, 51,44%, e as demais a outras naturezas jurídicas, 16,5% autarquias, 8,2% as fundações e 11,3% a entidades paraestatais. Outra questão observada foi quanto à economicidade. Então, segundo o portal de processo eletrônico nacional, até maio de 2021, estima-se que foram economizados R$ 35.734.294,66 em materiais de escritório. O que isso traz de conclusão? Que a otimização dos dados através do GED contribui para agilizar os processos nas instituições públicas. A viabilidade de se ter um software gratuito como o SEI para melhor gerir os dados tornou acessível a todos da administração pública com a implantação do PEN. Então, o SEI está no cotidiano dos servidores, no trabalho dos servidores, e contribui para a viabilidade de tramitação de processos, o que torna mais eficiente e transparente esses mesmos processos. Então, o conhecimento específico do sistema, das suas regras, eles fazem necessário para os usuários. Então, todo o estudo realizado permitiu observar que os principais ganhos foram economia de tempo e de recursos públicos. Haja vista a enorme redução do consumo de papel, agilidade processual, transparência, buscando, assim, um crescimento da eficiência nas instituições públicas. Então, com a adesão de diversos órgãos ao SEI, a gente permite ver a importância da tecnologia na gestão pública, que trouxe enormes ganhos aos processamentos de dados e processamentos de documento. Sobretudo com agilidade e eficiência, quebrando aqueles velhos paradigmas que traziam esse setor, por exemplo, a morosidade. Então, agradeço a oportunidade de apresentar o presente trabalho. Olá, meu nome é Milane Rodrigues de Souza, sou uma das autoras deste trabalho. Irei abordar resumidamente sobre o trabalho Desenvolver e Juventude, reflexões sobre a trajetória deste projeto ao longo de 2021. Sendo assim, as autoras deste trabalho são Camila Rodrigues Paiva, Juliana Lemes da Cruz, Margarida Maria Tavares Lacerda de Medeiros, Priscila Barbosa dos Santos, Valéria Cristina da Costa, Mayra Soares Santos. O projeto Desenvolver e Juventude, Empoderamento do grupo Unijovens Ousadia e Alegria de Santa Luzia, Crisólita, Minas Gerais, e de outros coletivos juvenis dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, tem suas ações voltadas aos 10 municípios de baixos índice de desenvolvimento humano municipal do estado de Minas Gerais, considerando-se os dados referentes ao ano de 2001, publicados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Assim, as contribuições das ações realizadas pelo projeto nos municípios em questão intensificam a participação dos jovens nas atividades, o que contribui para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Portanto, no decorrer de 2021, as ações do projeto foram adequadas ao cenário da pandemia Covid-19, por intervenções remotas. Os objetivos do projeto são capacitações de jovens a partir de temas como participação popular, controle social, políticas públicas, projetos de futuro, direitos humanos e sociais ou outros originados a partir dos encontros. Neste caso, tais espaços de capacitação podem contribuir muito para que as pessoas destes municípios se empoderem
por meio da construção de seu próprio conhecimento, num processo de ação e reflexão. A metodologia utilizada no projeto antes da pandemia Covid-19 foi a realização de oficinas com diversos temas. Essas fotos, por exemplo, retratam 2 oficinas realizadas com jovens de Santa Luzia, distrito de Crisólita, Minas Gerais, em 2018. A primeira foto mostra uma oficina com o tema arte. A segunda foto mostra uma oficina que foi trabalhada com o tema consumismo. Sendo assim, foram construídas cenas teatrais com os participantes a partir dos diversos temas trabalhados nas oficinas. E com o cenário de Covid-19 em 2021, foi necessário adequar as ações na modalidade remota, visto que atividades presenciais deste projeto ficaram inviabilizadas em função da pandemia. Então, fizemos palestras com jovens através do Google Meet. A primeira foto trata de um breve diálogo sobre a UFVJM e o GEPAF, Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar, com os estudantes. A segunda foto foi uma palestra proferida pelo doutor em Antropologia Social, Roberto Romero, com o tema Terras Indígenas, Direito Originário e Luta contra o Marco Temporal. Além disso, ações remotas, no entanto, foram realizadas com postagens de textos no perfil do GEPAF no Facebook sobre diversos temas. Os resultados obtidos ao longo de 2021 foram 14 postagens de textos no perfil do GEPAF no Facebook. Os textos publicados até 30 de outubro de 2021 buscaram responder às seguintes questões: qual o papel do ambiente escolar na prevenção da violência? Qual a importância das políticas públicas para a juventude? O que influencia o adolescente ao consumo de álcool? Como podemos perceber o racismo nas relações étnico-raciais estabelecidas entre jovens? Quais as consequências do uso excessivo das redes sociais pelos jovens? Quais são os riscos do uso de substâncias psicoativas, drogas pelos jovens? Como os jovens estão se engajando na política? Quais são as consequências dos atos imprudentes dos jovens no trânsito? Qual o papel da juventude na realização de uma prática religiosa que respeite as diferenças? Como os jovens são influenciados ao consumismo? Os jovens são influenciados por padrões de beleza? Qual a importância da arte para a juventude? Quais os impactos da pandemia Covid-19 para a juventude? Como a arte e a cultura contribuem na estratégia política do movimento dos trabalhadores rurais sem terra? Outra ação realizada foi a promoção de 2 sessões da palestra Breve Diálogo sobre a UFVJM e o GEPAF, sendo uma para estudantes da Escola Família Agrícola de Caraí, Catugi, Itaipé e Ladainha, e outra para estudantes da Família Agrícola de Serra dos Aimorés. Também foram realizadas 2 palestras, a Política Nacional de Assistência Social no Brasil, entre retrocessos e avanços, e Terras Indígenas, Direito Originário e a Luta contra o Marco Temporal. Concluímos que as ações realizadas no decorrer do projeto possibilitaram questionamentos e reflexões acerca dos temas trabalhados. Mesmo à distância, as ações promovidas se mostraram eficientes e o diálogo e interação com os participantes percebemos o empoderamento dos indivíduos. E diante disso, pretendemos dar continuidade ao processo de capacitação dos envolvidos, visto que os processos educativos são contínuos e não se esgotam em poucos anos, mesmo quando se atua com o mesmo público-alvo. Os sujeitos também demonstram interesse pelas ações do projeto, pois o coletivo Unijovens fizeram uma solicitação de continuidade do projeto por meio de abaixo-assinado.
considerando que tal solicitação permanece ativa e é sempre confirmada quando os representantes desse coletivo são questionados a respeito do desejo de continuidade ou não do projeto. E por fim, este projeto tem o apoio financeiro da PROEX, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFVJM. Projeto Memórias, História das Comunidades Rurais e Quilombolas do município de Cerro, Minas Gerais. PET Conexão dos Saberes. Autores: Crislaine Mística de Jesus, Thaís Mônica Nascimento Cunha, Isaura Aparecida Ribeiro, Maílza de Fátima do Nascimento, Ana Paula Nogueira Nunes, Marivalda Aparecida de Carvalho. Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Programa de Educação Tutorial, PET Conexão dos Saberes. O Grupo PET, Programa de Educação Tutorial, PET Conexão dos Saberes, trata-se de uma ação conjunta entre a universidade e outros setores da sociedade, em parceria com a gestão pública e organizações não governamentais. Possui como objetivo estimular o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais e quilombolas. O grupo conta com uma equipe multidisciplinar de estudantes oriundos dessas comunidades rurais e quilombolas do município de Cerro, Minas Gerais. Devido a isso, surgiu a ideia de se escrever um projeto sobre a história e cultura e saberes dessas comunidades, por ainda não possuírem registros escritos de seus saberes culturais e tradicionais que se perfazem na memória local de cada comunidade. O projeto Memórias trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva elaborada com finalidade de realizar um estudo etnográfico com moradores das 6 comunidades rurais e quilombolas do município de Cerro, Minas Gerais, sendo elas Capivari, Queimadas, Vila Nova, Ausente, Baú e Fazenda Santa Cruz. Para a realização dessas entrevistas, serão realizados inicialmente estudos bibliográficos acerca de conceituações de memória, cultura e saberes populares. O objetivo desse projeto visa resgatar, por meio da oralidade, a história das comunidades rurais quilombolas de Cerro, Minas Gerais, atendidas pelo PET Conexão dos Saberes, identificando as perspectivas dos jovens acima de 18 anos e dos moradores das comunidades rurais e quilombolas da região de Cerro, Minas Gerais, atendida pelo PET Conexão dos Saberes. Serão realizadas entrevistas com aplicação de questionários semi-estruturados para obtenção de informações das histórias dessas comunidades, assim como a efetivação dos registros da oralidade dos relatos da vida cultural desses povos. Em decorrência da pandemia do Covid-19, causada pelo coronavírus, o SARS-CoV-2, conhecido popularmente como coronavírus, serão seguidos rigorosamente os protocolos de prevenção de contágio previstos pela Organização Mundial de Saúde, OMS. As informações obtidas por meio das entrevistas serão analisadas através da ferramenta de Bardim 2021, onde serão transcritas fielmente. Como produto final, espera-se materializar a narrativa de um povo, seus modos de vida, por meio da escrita de artigos que irão conter os relatos e percepções dos moradores de cada comunidade. Ao final, tais artigos serão compilados em um livro com vistas à valorização cultural e à preservação da identidade local. Resultado parcial. Foram realizados encontros de treinamentos sobre métodos e técnicas de pesquisa qualitativa com auxílio dos aspectos antropológicos, além de discussões sobre estratégias de desenvolvimento prático do projeto com os petianos e os representantes das comunidades. Abaixo segue a referência do trabalho.